Estou em Romanos, capítulo 16, versículo 1, vou ler até o 16, tá? Existem alguns nomes difíceis aqui. Portanto, se eu tropeçar na leitura, se eu dar uma engasgada, vocês vão entender. Mas não cometam bullying comigo. Porque eu desafio vocês a lerem esses nomes em casa depois, no espelho. E vocês vão errar, eu tenho certeza. Andrônico é o nome de um camarada aqui. Vamos ler então a palavra do Senhor. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, começa já com essa daí, não tem acento, a gente já fica indeciso. Serva da igreja em Concreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias. Meus parentes que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Essas aqui é difícil. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Essas são as saudações do apóstolo Paulo aos que estão na igreja de Roma. No entanto, eu gostaria de começar falando e fazendo algumas considerações e levantando algumas tensões que existiam na igreja de Jerusalém. O evento messiânico de Jesus Cristo foi um abalo sísmico para a estrutura religiosa de Israel. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus foram acontecimentos impetuosos. Note você, por exemplo, que no nascimento de Jesus não tinha lugar para ele na hospedaria. E por isso foi posto numa manjedoura. Como se não bastasse a precariedade, a condição precária de Jesus ao nascer, por conta de um lunático, sanguinário, governador Herodes, Jesus vai em fuga para o Egito, uma terra inóspita. Viver como estrangeiro. Até que Herodes, com receio, com medo da potencial ameaça que Jesus representaria ao governo, se toca que foi enganado pelos magos e decide matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A vida de Jesus foi um abalo sísmico, logo no seu nascimento. A vida de Jesus, por exemplo, aparece um homem na região de Judéia, Samaria, Galileia, falando como Jesus falava, ensinando como Jesus ensinava, fazendo o que Jesus fazia, andando com quem Jesus andava, criticando quem Jesus criticava. Não demora muito para Jesus ser notado. E Jesus sendo notado, não demora muito para Jesus ser perseguido. E Jesus sendo perseguido, não demora muito para Jesus ser morto. Caos em Jerusalém. Sexta-feira da Paixão é o caos em Jerusalém.
reconhecer, por exemplo, o vínculo com Jesus era perigoso. Por isso que Pedro nega. E não apenas Pedro nega, bem como a gente não percebe ninguém dos seus para ajudar a carregar a cruz. Um tal de Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz, porque os seus o abandonaram. Caos, abalo sísmico em Jerusalém. Mas se nós temos uma sexta-feira tumultuada em Jerusalém, um sábado silencioso, no domingo a gente tem um movimento surgindo meio curioso e meio conflituoso também. Um movimento que começa a pregar que esse Jesus que havia sido morto na sexta agora estava ressuscitado. E esse boato, conforme vai se espalhando, vai gerando tensão entre os líderes religiosos e vai abalando com as estruturas religiosas de Israel. De modo que, conforme o boato se espalha, mais violento se torna estar em Jerusalém. Portanto, uma das primeiras tensões, quando você começa a ler o livro de Atos, que você tem que perceber, é que é perigoso proclamar o Evangelho de Jesus. É perigoso. É hostil. Portanto, levantar-se para falar sobre aquilo que você viu de um Jesus ressurreto é ousadia. Mas hostilidade e perigo não eram os únicos ambientes que, de certa maneira, definiam a primeira igreja de Jerusalém. Saudade também era um dos ambientes. Saudade era um dos sentimentos, nostalgia. Note que os discípulos haviam estado cerca de 3 anos com Jesus, andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, levantando com Jesus, aprendendo com Jesus. O trágico episódio da morte, mais o extraordinário episódio da ressurreição, e de repente Jesus ressurreto fica cerca de 40 dias com eles. Extraordinário, 40 dias aprendendo de um Jesus com o corpo glorificado, e de repente esse Jesus sobe aos céus. E o livro de Atos diz que conforme Jesus foi subindo aos céus, os discípulos ficaram olhando para os céus. Mas de repente 2 homens vestidos de branco disseram aos discípulos: ei, o que vocês estão fazendo? Esse Jesus que foi vai voltar. Como quem diz assim: animem-se, pessoal. Fiquem tranquilos, não sofram de tristeza. Fiquem tranquilos, Jesus vai voltar. Portanto, temos ambiente de tensão, um ambiente de saudade, e temos um ambiente de adversidade também, com diversos desafios na igreja de Jerusalém. Por exemplo, o primeiro desafio: quem vai assumir o cargo do Judas que traiu? Quem vai assumir? Olha, Jesus tinha uma multidão que o seguia, ou melhor, uma multidão que o acompanhava, um grupo que o seguia, mas esse grupo foi disperso. Agora a gente está mais ou menos em 120 pessoas. Desses 120, quem será que está apto para assumir o cargo do 12º apóstolo? E tem mais, Jesus nos chamou, orou e estabeleceu a gente como apóstolo. Como é que a gente vai fazer agora com esse novo? Primeiro, quem é? E segundo, como vamos fazer? Outro desafio: como vamos pregar a palavra de Deus em um ambiente hostil e perigoso? Se levantar para falar que Jesus morreu, a gente é capaz de morrer apedrejado aqui em Jerusalém. Detalhe, pessoal, Jesus falou para a gente ficar aqui em Jerusalém até que nós sejamos revestidos pelo poder do alto. E ficar em Jerusalém e ser revestido pelo poder é uma coisa que também me deixa um pouco em dúvida, porque a gente não sabe quando que vai vir esse poder. A gente não sabe se a gente tem que estar junto, se a gente tem que estar separado, a gente não sabe se a gente tem que estar orando, se a gente tem que estar jejuando, como que a gente tem que se comportar, o que vai acontecer, que tipo de poder é esse, tem que estar num lugar fechado, num lugar aberto, em praça pública, em lugar íntimo. O que a gente precisa fazer para receber esse poder? Outros desafios da igreja de Atos, e conforme as pessoas foram se convertendo ao caminho, foram se arrependendo, uma multidão passou a seguir o caminho de Jesus. Como disciplinar essa multidão? Como ensinar essa multidão? Como batizar essa multidão? Como fazer tudo isso? Detalhe, com o crescimento, houve perseguição. Com o crescimento gera conflito. O crescimento gera conflito, gera crise.
Você nota logo nos primeiros capítulos que os judeus de fala hebraica passaram a conflitar com os judeus de fala grega. Conflito, como vamos resolver esses conflitos? Como vamos superar todos esses desafios? A hostilidade, a saudade, os desafios e as adversidades. Hostilidade, perigo, tensão da igreja de Jerusalém. Saudade, uma tensão da igreja de Jerusalém. Adversidades por causa dos desafios. Tensão na igreja de Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, embora saibamos que, em contraste com a nossa experiência comunitária, com a deles, existe uma gritante diferença, é verdade? Mas, na nossa experiência de fé, carregamos também, de certa maneira, enfrentamento na nossa vida por conta da hostilidade. A gente vive num mundo hostil também. A gente vive num mundo que, de certa maneira, nos prepara ou nos prospecta para vencer. Só que esse negócio de vencer está atrelado com o negócio de competir. Então a gente vive num mundo perigoso, a gente está competindo, e de alguma maneira essa competição ela lesiona a nossa vida profissional e a nossa vida sentimental. Saudade também. Embora seja uma saudade diferente, porque aqui temos a saudade de Jesus, a gente também vive saudade, a gente vive a carência também. Às vezes por conta de um parente nosso que a gente perdeu, às vezes por conta de um divórcio, ou às vezes por conta da tecnologia, por exemplo, que nos aproxima de quem está longe, mas ao mesmo tempo nos afasta de quem está perto. E aí vamos sentindo saudades. E vivemos num mundo de extremos desafios. Vivemos num mundo que muda o tempo inteiro, e aí a gente tem que estar atualizado o tempo inteiro para a gente não ficar obsoleto. Mas diante desses problemas, desses desafios, desses enfrentamentos, qual foi a chave? Como a igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém se comportou, ou aonde ela encontrou força para lidar com estas questões? Eu digo para vocês, a igreja do primeiro século encontrou força na comunhão. A igreja do primeiro século encontrou força para lidar com todos os seus desafios na comunhão. Atos capítulo 1, vamos ler juntos. Atos capítulo 1, versículo 12. A falta de Jesus. Jesus havia acabado de subir aos céus. Como superar a falta de Jesus? Atos capítulo 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos. Como superamos, portanto, a saudade, a carência? Na reunião com os irmãos, estando reunido em comunhão, em oração com os irmãos. Primeiro desafio, escolher um apóstolo para substituir. Como vamos superar esse desafio? Atos capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Um grupo de cerca de 120 pessoas. Como resolvemos os problemas? Entre as pessoas. Estando junto com as pessoas. Como seremos capacitados pelo Espírito Santo e receberemos poder que vem do alto? Como que vai acontecer esse negócio? A gente não sabe como que vai acontecer, mas a gente sabe de uma coisa. A gente vai estar junto, para a gente não perder. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Reunião. Todos reunidos, juntos. Logo depois do Pentecoste, uma multidão de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Que desafio, hein? Quem ia ministrar o Integra para eles?
quem ia batizar, quem ia abrir célula. Eles eram apenas em 12. Versículo 41, Atos capítulo 3, versículo 41, diz assim... Perdão, Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Como cuidar dessas 3.000 pessoas? O texto fala. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, glória a Deus por esse versículo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Juntos, em reunião. Obrigado. Obrigado, Carol. Como espalhar a palavra do Senhor, como ir às ovelhas perdidas de Israel, enfrentando os lobos. Como? Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. No menor coletivo existente, 2. Em 2. Jesus já havia os enviado de 2 em 2. Jesus já havia os enviados de 2 em 2. Salomão vai nos ensinar que é melhor ser em 2 do que ser em 1. Melhor companhia, é melhor ter companhia. Porque a soma do trabalho de 2 tem uma recompensa maior. E se a gente estiver em 2 e um cair, o outro vai ajudar a levantar. E se a gente estiver em 2, a gente vai se defender melhor do perigo. Estar em 2, estar junto. Como vou superar os meus desafios ministeriais? Estando junto, estando em 2. E Pedro e João estavam juntos, curaram um aleijado, aí sofreram ameaças dos líderes religiosos. E ficaram amedrontados. Quando saíram dessa situação de serem ameaçados, o que fizeram? O que faz um apóstolo, o que faz um líder, o que faz um discípulo de Jesus ao ter medo? Ao se deparar com ameaças, o que faz um discípulo de Jesus? Pedro e João nos ensina, capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes do sacerdote e os líderes religiosos lhe tinham dito, ameaças. Ouvindo isso, versículo 24, levantaram juntos a voz a Deus, oraram juntos, dizendo, aí fazem uma oração. E acontece algo curioso nessa oração, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Note que há uma semelhança. Atos capítulo 2, Pentecoste, todo mundo junto, reunido, comunhão, vem o poder do Espírito Santo, todo mundo fala em outra língua. Mas vem um vento também que toma todo lugar, porque a reunião é algo extraordinário. A reunião dos irmãos é milagrosa. Depois da perseguição, depois das ameaças, vão juntos, oram, buscando apoio, consolo com seus amados irmãos. Eles juntos, novamente, oram ao Senhor. O que acontece agora? O lugar treme. E no lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, são capacitados para falar e anunciar a palavra de Deus, mesmo sobre ameaças. Por que o lugar treme? Porque a reunião é milagrosa. Tem algo de especial acontecendo aqui esta noite. Tem algo de extraordinário aqui esta noite. O Senhor está com os seus olhos sobre nós. E quando a igreja se reúne,
O vento do Espírito Santo enche todo lugar, o lugar treme, porque é a presença manifesta do Senhor na comunhão entre os irmãos. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Há algo extraordinário aqui. É curioso, a gente grava os áudios e lança no YouTube as pregações eu edito os áudios. Quando eu estou editando os áudios é uma coisa, mas vendo a pregação depois no YouTube é uma coisa, mas nada comparado a estar aqui recebendo a palavra de Deus, a estar aqui junto com vocês, ministrando e sendo ministrado, nada. Eu aguardo ansiosamente o sábado para te dar um abraço, porque o milagre do Senhor está sobre nós. Isso é extraordinário. Depois sofreram mais perseguição. Capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Aí no capítulo 6 temos a primeira crise. Porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Como enfrentaram a primeira crise? Atos capítulo 6, versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Reuniram. Eu percebo uma diferença muito grande na nossa experiência comunitária de se reunir uma vez por semana e na experiência comunitária da igreja dos Atos dos Apóstolos. Eu percebo que a comunhão era a resposta. Temos um ambiente hostil e perigo para enfrentar. Tudo bem, temos um ao outro para nos encorajar. Um encorajar o outro. Temos a saudade de Cristo. Tudo bem, temos um ao outro para nos aquecer, para estarmos juntos. Temos o desafio e conflitos e tem gente reclamando, a gente não está dando conta. Tudo bem, a gente tem um ao outro para dialogar, para conversar. A gente tem um ao outro. Quando eu leio, eu percebo que eles estavam mais do que se reunindo. Eles estavam mais do que se encontrando. Eles estavam totalmente encontrados uns nos outros. Eles estavam totalmente encontrados uns nos outros. Eles participavam compartilhavam de um elemento espiritual que os possibilitava ser verdadeiramente um no Senhor. Eu sou um com você, você é um comigo, o seu problema é o meu problema, a sua alegria é a minha alegria, e o meu problema é o seu problema, e a minha alegria é a sua alegria. E para vivermos em uma unidade como essa, invejável, temos que dar atenção àquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 16. Paulo os chamou pelo nome. Paulo citou todos esses nomes difíceis, por sinal. Mas Paulo os chamou pelo nome, porque Paulo não frequentava o mesmo lugar. Paulo não se reunia e se encontrava e olhava no sábado e de repente olhava no mercado e falava assim: eu te vi, você é da R3D? É, sou da R3D. Eu não sei o seu nome, mas legal, a gente participa aí da mesma comunidade, dá um salve. Não, Paulo lembrava, conhecia o nome, porque Paulo tinha história com essas pessoas. É por isso que ele saúda. A saudação de Paulo, ele está dizendo o seguinte: ei, pessoal, eu estou viajando, eu tenho meus compromissos, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus enfrentamentos, as minhas dificuldades, mas vocês não saem dos meus pensamentos. Eu tenho sim os meus desafios, mas eu carrego vocês em meu coração. E eu lembro de vocês nas minhas orações. Porque a gente tem história junto. Paulo tinha história junto. Note que Paulo falava de uma das pessoas para os apóstolos. Você aí é notável entre os apóstolos. Você aceitou Jesus antes de mim.
Você enfrentou perigo por mim. Você enfrentou a prisão juntamente comigo. Nós temos histórias juntos. Nós choramos juntos ou nós demos risadas juntos. E se foi choro ou se foi riso, não importa, porque o que importa é que se foi choro ou se foi riso, você estava comigo no choro e no riso. Porque chorar sozinho é uma tristeza e rir ou feliz sozinho é uma contradição de termos. Não existe. Felicidade tem que ser compartilhada. Não existe. Não existe felicidade sozinho. Aliás, eu quando era mais novo, eu gostava muito de zoar as pessoas. Às vezes eu sinto vergonha que eu estou pregando. Não é, eu parei, né? Não, tá bom. E às vezes eu estou pregando aqui e eu vejo que um amigo meu de escola vem na igreja. Eu quase tenho vontade de... Vem, pastor Wagner, prega, hoje não vou pregar não, dá quase vontade de fazer isso. De tanto que eu gostava de zoar. Mas assim, eu gostava de zoar, era brincadeira sadia, não era nada demais, assim. Mas eu, por exemplo, tinha uma brincadeira que eu fazia, que era a seguinte, eu estava andando de carro com um amigo meu, eu quando tirei a carteira, nossa, adorava andar de carro com um amigo meu e tal. E aí, andando de carro com um amigo meu, eu sempre parava assim, alguém na rua e perguntava alguma coisa, a casa do seu João fica onde? Aí a pessoa, não conheço o seu João, o seu João e tal. Sempre fazia isso, coisa boba. Crianças, adolescentes, não tem aqui assim, ninguém faça isso, tá? Na verdade, eu estou reconhecendo os meus pecados, a igreja tem que orar por mim. E eu fazia isso e tal, e eu achava uma idiotice também, né? Que vergonha. Eu estou falando isso porque tem fundamento, mas eu não deveria ter falado isso, né? E aí eu me lembro que uma vez, eu estava vindo atrás da Rua do Coque. E eu estava sozinho, cara. Só que eu estava tão acostumado a fazer essa brincadeira que eu parei o carro, perguntei para a pessoa, onde é que fica o Coque? Aí a pessoa, o Coque fica aqui do lado, obrigado. Eu gatei a primeira e me senti um idiota. Eu falei, sozinho? Sem ninguém para rir comigo? Sem ninguém para compartilhar? Fala sério. Que coisa, eu me senti tão estranho, porque aquela brincadeira eu deveria ter sido compartilhada. Eu queria alguém para rir comigo. E eu me senti assim totalmente, eu falei, nossa. Aí eu parei, nunca mais zoei ninguém. Mas até momentos de estresse. É legal você ter alguém junto com você para que pelo menos depois você possa rir. Eu me lembro, e eu vou contar mais uma situação para vocês. Só que agora eu não vou me queimar sozinho, eu vou queimar o Teteu. Eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma instalação em São Paulo. E na volta, vindo de São Paulo, a gente tinha que passar em São José dos Pinhais para fazer uma instalação. Então a gente saiu de São Paulo bem cedo e a gente dirigindo e tal, a gente falou assim, seguinte, vamos chegar em São José dos Pinhais, vamos apavorar no serviço lá, porque é só finalizar. É rápido, é jogo rápido. E quando finalizar, a gente vai para Itapema. E quando chegar em Itapema, a gente vai para um rodízio de sushi. Mano, a gente chegou, acho que umas 3h30 no lugar. E a gente com aquela euforia, porque tinha que sair no máximo umas 6 da tarde para chegar umas 9h30 para pegar o sushi fechando. Olha a ideia. Aí a gente chegou 3h30. Falou em sushi pro Teteu, irmão, ele trabalhou como nunca. Trabalhou e começou, e eram umas caixas de som para ser instaladas no jardim. E começou a trabalhar, e começou e tal, não sei o quê. E quando você está com pressa, é prato feito para você fazer bobagem no serviço, né? Matança no serviço. Aí, de repente, eu tive que sair para comprar uma mercadoria. Quando eu voltei, o Teteu estava com tanta pressa que ele passou um cabo PP preto no meio da parede, assim, isolou os negócios, jogou para cima e tal. Eu falei, o que é isso, cara? Falei, não, cara, não vai dar, tem que tirar isso aí, não vai dar. Não vai dar pra gente ir pra Itapema hoje, vamos dormir aí, não consigo terminar. Tem jeito. Cara, o Teteu começou a desmontar aquilo ali, mas ele desmontou com tanta raiva que eu falei, cara, o Teteu deve estar querendo me esganar. Ele começou a desmontar e começou a quebrar com as marretas e tal, não sei o que. E daí tinha um caminhozinho, ele começou a quebrar aquilo ali. Aí a parafusadeira prendia. Daqui a pouco ele tava batendo na parafusadeira. Eu falava, meu Deus, coitada da mulher, do homem, cara. O cara estressado. Foi um momento de puro estresse.
Mas quando eu me lembro disso com tanta alegria. E falo, cara, que bom ter histórias para contar com um amigo meu. Eu gosto de fazer instalação com a rapaziada justamente por causa disso. Porque a gente tem história para contar. Tem momentos de estresse? Tem momentos ruins? Tem. Mas tem momentos bons também. E se tiver momentos de estresse, beleza, passa por eles para depois você ter história para contar e dar risada. Porque comunhão é compartilhar a vida. Comunhão é compartilhar momentos, não importa que tipo de momento, mas compartilhar momentos, é ter história, compartilhar. Comunhão é compartilhar o riso, é compartilhar o choro e às vezes até compartilhar o estresse. Isso é comunhão. Isso é comunhão. O apóstolo Paulo, quando começa a citar as pessoas, você percebe que ele tem noção e ciência das necessidades da pessoa, como por exemplo da irmã Febe. Ele conhecia a necessidade da irmã Febe. E além de conhecer a necessidade, ele pede ajuda aos irmãos da igreja de Roma pelas necessidades da irmã Febe. Porque comunhão é conhecer a necessidade e fazer por. Porque o seu problema é o meu problema. Então eu vou pedir ajuda para os meus amigos, porque eu estou fazendo por você, mas Febe já fez por outros irmãos, conforme o apóstolo Paulo menciona. E agora os irmãos de Roma, está na hora de vocês fazer por ela. Porque vocês também já fizeram por outros, e elas já fizeram por outros, e assim a gente vai nadando nas nossas necessidades e vai resolvendo também as nossas necessidades. Porque nós não somos sozinhos, nós não somos um, nós somos vários. Nós somos um em uma unidade, mas eu não vivo isolado, eu vivo com vocês. E se vocês fizerem por ela, façam por ela também, porque vocês já fizeram por mim. Porque viver em comunhão não é apenas fazer por, é receber de também. Viver em comunhão é entender que eu sou tão necessitado quanto você. E se hoje eu estendo a mão, amanhã eu preciso que você estenda a mão para mim. E isso é viver em comunhão. Isso é viver em unidade. Agora, o que me sensibiliza o coração é ver a forma carinhosa como o apóstolo Paulo se refere aos irmãos. Ele vai dizendo o seguinte: ao meu amado irmão, as mulheres que trabalham arduamente no Senhor, ao Rufo, que tem a sua mãe, que também é uma mãe para mim, uma mulher abençoada, valorosa, a nossa mãe, Rufo. Ele vai citando aqui, aprovado em Cristo, eleito em Cristo, cooperador em Cristo, e vai abençoando a identidade daquelas pessoas, vai confirmando a identidade de Jesus naquelas pessoas. E é tão extraordinário porque você percebe que o apóstolo Paulo faz um esforço para ressaltar, para sublinhar as características positivas e um esforço para anular, amortecer, relevar todas as características negativas. Viver em comunhão é tratar com carinho, é lembrar bem. Sabe quando Jesus diz para a gente tirar a trave do nosso olho e não reparar o cisco no olho do irmão? Eu vejo que Jesus está nos dizendo realmente para olhar mais para dentro de nós do que olhar para o erro do irmão. Mas o menor cisco que seja, não olha. Tenta olhar com os olhos da fé. A ninguém conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, olhe para o seu irmão, e ainda que tenha um cisco no olho, olhe para a glória de Deus que reflete na vida dele. E eu abençoe ele, fale: meu amado irmão, mulher que trabalhou arduamente no Senhor, você tem valor. Cristo se move em você. Valorize, confirme a identidade de Jesus na vida desta pessoa. Porque viver em comunhão é tratar as pessoas com carinho. É ser carinhoso, é dar um abraço. E se tiver à distância, mandar um beijo santo. E se tiver presencial, dar um beijo no rosto e dizer: eu te amo.
é respingar amor para as pessoas o tempo inteiro, sorriso, é prestar ajuda. É isso. E o mais curioso, uma das coisas mais curiosas é que tanto na igreja de Atos e tanto na igreja de Roma, você percebe a reunião no lar. Porque viver em comunhão é abrir a porta da sua casa para os irmãos em Cristo. Eu acredito que só seja possível viver nesse nível de relacionamento em reuniões de pequenos grupos. E a reunião que tem como objetivo principal não somente uma multiplicação, ou uma capacitação ministerial, ou talvez uma capacitação para o batismo, mas uma reunião que tem como objetivo a reunião em si mesma. Porque nada mais milagroso do que estar junto com você. Nada mais extraordinário do que ter você. Aí acontece algo curioso na carta. Note bem, Romanos capítulo 16, versículo 20. O apóstolo Paulo dá a impressão que ele vai terminar a carta. E ele diz assim, em breve, versículo 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Parece que está finalizando. Mas eu acredito que conforme o apóstolo Paulo foi citando os irmãos da igreja de Roma, um espírito de fraternidade, de comunhão, foi tomando o lugar onde ele estava redigindo a carta. E aí acontece a quebra de alguns procedimentos protocolares aqui. Imagine que Paulo está ali em amor, lembrando dos seus amados irmãos, lembrando dos momentos de riso, dos momentos de choro, dos momentos de adversidade, vai saudando os irmãos que se reúnem na casa, vai consolando, vai confirmando a identidade, vai abençoando, porque tudo isso aí é comunhão, sagrada comunhão. E de repente tem uma quebra de protocolo aqui. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, manda um salve. Bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. E agora acontece algo curioso. O camarada que está redigindo a carta ao apóstolo Paulo, ele pega a autoria da carta e diz o seguinte: eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês também na paz do Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão. Quarto, envio-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Percebe que o amor e a comunhão é contagiante. Percebe que quando a gente começa a tratar bem as pessoas, parece que isso vai dando uma vontade nas outras pessoas que estão próximas a você de tratar bem também. Até eu estou redigindo a carta e tal, manda um salve para vocês, porque o amor é contagiante. O amor de Cristo é contagiante. Quando a igreja se reúne no amor de Cristo, na unidade do Espírito, além de ser milagroso, além de milagres acontecerem, isso se espalha, isso é um efeito de contágio extraordinário. E a minha oração essa noite, o meu desejo essa noite é para que as nossas reuniões e os nossos encontros sejam mais comuns, mais rotineiros. Que eu não possa ou não precise esperar o sábado para ter com você um momento de unidade no Espírito, mas que isso possa acontecer de maneira mais regular. Voltaremos ao longo, talvez nas próximas semanas, com os pequenos grupos. E fica aqui o meu apelo, o meu desejo de que você procure desesperadamente por um grupo. Porque não existe cristianismo isolado. Não existe cristianismo sozinho. Não existe você, existe nós. E em nós, Cristo derrama o seu poder abundantemente. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai,